Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu abro essa edição falando da Polícia Federal, que já está nas ruas logo cedo e cumpre nesta quarta-feira 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária nas cidades de Manaus e Porto Alegre. O secretário de Saúde, Marcelo Campelo, o empresário Newton Constalins Júnior e outras 4 pessoas são alvos de mandado de prisão. Campelo teria sido procurado em 2 endereços e não foi encontrado. Agentes também fazem busca na casa do governador Wilson Lima, na sede do governo do Amazonas. As ações são parte da 4ª fase da Operação Sangria. Ela investiga crimes de organização criminosa, fraude à licitação e desvio de recursos públicos. E olha, acordar mais cedo pode reduzir chances de desenvolver depressão grave em mais de 20%. Os hábitos sociais, os níveis de exposição à luz solar e a atividade física ajudam a evitar o problema. Um estudo publicado em revista científica apontou que acordar apenas 1 hora mais cedo pode reduzir em até 23% as chances de desenvolver depressão grave em pessoas com hábitos noturnos. A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade do Colorado, em Boulder, e do Centro de Pesquisa Biomédica e Genômica do Instituto Broadmead e Harvard, ambos dos Estados Unidos, para observar os efeitos dos hábitos relacionados ao sono com o risco de depressão. Os pesquisadores observaram a variação genética de 840 mil pessoas quando expostas a um fator específico, neste caso, a preferência por acordar mais cedo. Os resultados evidenciaram uma relação entre o ponto médio do sono e a depressão grave. Segundo eles, quanto mais tarde se dá o ponto médio do sono de um indivíduo, maiores as chances de ter os sintomas da doença. Assim, seria possível alcançar uma melhor qualidade de vida apenas com uma alteração: ir dormir e acordar mais cedo. Isso acontece porque, segundo eles, uma maior exposição à luz solar estimula hormônios que atuam diretamente sobre o nosso humor. O relacionamento com outras pessoas e a atividade física também colaboram com a redução da doença. Gente, agora eu tenho uma dica de dieta forçada. Depois da carne bovina, agora as carnes de frango, porco e o ovo também devem ter aumento de preço. Sobra o que para comer? Alface. Depois de ter que esquecer a carne bovina, após a disparada dos preços e a queda da renda na pandemia, o consumidor agora pode também ficar sem carne de frango, de porco e até mesmo sem o ovo. Os preços dessas proteínas, que eram mais baratas, agora podem subir mais. A Associação Brasileira de Proteína Animal já alertou o governo federal de que novos aumentos nos preços dessas proteínas podem acontecer nos próximos meses, por causa da alta dos custos de produção do setor. Na prévia da inflação de maio, o frango já revelou um aumento de 14% nos últimos 12 meses. O preço do ovo avançou 7%, e entre as carnes de porco a linguiça disparou 30%. A principal queixa dos frigoríficos é com relação à escalada dos preços do milho e da soja no mercado internacional, que tem encarecido a ração dos animais, além dos custos com o diesel e as embalagens. O índice de custos de produção, calculado pela Embrapa Suínos e Aves, mostra que produzir frango em abril estava quase 40% mais caro do que no mesmo mês de 2020. Já para suínos, essa alta foi de 44,5%. Tá difícil, né, gente? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma forte chuva atingiu a cidade de Salvador na manhã desta quarta-feira. A região registra alguns pontos de alagamento e, devido à velocidade reduzida dos veículos, algumas das principais vias da cidade têm trânsito lento. E olha, deve chover ao longo do dia na cidade. A temperatura hoje terá mínima de 22 graus e máxima de 29 graus na capital baiana. E já que estamos falando do tempo, hoje a capital paulista amanheceu com muita neblina. A temperatura mínima aqui em São Paulo é de 14 graus e a máxima pode chegar a 26 graus. Então vamos ver como ficam as temperaturas hoje em todo o Brasil.
Nesta quarta-feira, uma frente fria avança afastada por alto mar na altura da costa da região sul, mas consegue formar algumas áreas de instabilidade. O dia ainda vai começar com bastante sol nos 3 estados, mas deve chover de forma passageira, especialmente à tarde, entre o oeste gaúcho e a região de Foz do Iguaçu. Nas demais áreas, inclusive nas 3 capitais, a previsão é para tempo firme. O sol também brilha forte e não chove em toda a região sudeste, no centro-oeste e sobre os estados de Rondônia, Tocantins, até áreas do Piauí e Ceará e também sobre os estados da Paraíba e Pernambuco, na região de Natal, em Aracaju, Maceió e também sobre Salvador, os ventos que sopram do mar ainda provocam chuva rápida. O tempo fica instável com chuva desde cedo entre o norte do Pará e o estado do Amapá. Já na região de São Luís, em Boa Vista, Manaus e também sobre o estado do Acre, a quarta-feira vai começar com sol, mas é alto risco para temporais entre a tarde e a noite. O dia começa com 11 graus em Porto Alegre e a máxima não passa dos 21, e em Salvador, mínima de 22, máxima de 29 graus. Durante os próximos dias, a chuva mais expressiva vai ser observada nos extremos do Brasil. A expectativa é de até 75 milímetros acumulados, especialmente em áreas da região norte e em parte da costa leste do Nordeste. Os acumulados ficam em torno dos 50 milímetros na região de Florianópolis e também no centro-sul gaúcho. Nas demais áreas, pouca ou nenhuma chuva até o dia 7 de junho. Para encerrar esta edição, hoje nós vamos para o espaço. Uma missão da NASA completou 100 dias em Marte. Um robô capturou algumas imagens incríveis em torno do local de pouso. Vamos ver? A missão busca principalmente sinais de vida microbiana passada. Os estudos do rover Perseverance também investigam a geologia do planeta. Desde o pouso, no dia 18 de fevereiro, o robô capturou algumas imagens incríveis em torno de seu local de pouso e da depressão de impacto de 49 quilômetros, chamada de cratera Jezero, ao norte do planeta vermelho. Nesses 100 dias de estudos em Marte, a NASA conseguiu obter informações a respeito do solo arenoso do planeta e suas formações rochosas. A partir de agora, o controle do robô será passado para a equipe científica, que escolheu um local para iniciar a exploração. O rover Perseverance tem financiamento inicial para operar por 1 ano de Marte, cerca de 2 anos terrestres. Que sucesso! Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com uma entrevista com o médico Jorge Calil. Ele defendeu uma 3ª dose da vacina Coronavac em idosos. Você não pode perder, é daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais!